Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre como criar uma ordem de manutenção avulsa, tá? E como fazer o apontamento dela, tá? Entende o seguinte, nós temos três maneiras de gerar uma ordem de serviço no Melv, que nós já falamos em outros vídeos. Um é através de solicitação de serviço, o outro é através da geração automática de OS, baseado no plano preventivo, e a outra, a terceira maneira, é a OS avulsa, tá? E por que OS avulsa? Porque a OS avulsa, basicamente, quando você vai fazer uma inspeção, por exemplo, e ter uma não conformidade, e você precisa depois voltar nesse equipamento para poder sanar essa não conformidade, então você vai abrir uma ordem de serviço ali, tá? Às vezes o pessoal da manutenção andou na fábrica ali, viu, por exemplo, um vazamento de um compressor, e você vai gerar uma ordem de manutenção para poder sanar aquele vazamento, por exemplo, do compressor, tá? Então você vai vir aqui em ordem de serviço, eu vou vir aqui em adicionar. Quando vier adicionar, eu vou colocar, por exemplo, aqui a descrição. Então, por exemplo, eu vou colocar retirar vazamento de óleo do compressor. Vou vir aqui, vou colocar o tipo de OS, por exemplo, uma corretiva, prioridade, vou colocar alta, oficina mecânica, o equipamento tem que estar parado, eu preciso de uma pessoa 2 horas para poder executar. Lembrando que o tempo aqui, na verdade, ele está em hora, então, por exemplo, se eu quiser 2 horas e meia, eu tenho que colocar 2,5, tá? Se eu quiser, por exemplo, 45 minutos, então 0,75, beleza? Aqui tem um exemplozinho falando, vou colocar aqui, por exemplo, 2 horas. Coloco o setor do equipamento, então vou colocar aqui energia e utilidades, vou colocar, na verdade eu não tenho um compressor aqui, então só para poder manter o exemplo, vou colocar gerador, vou colocar aqui gerador, só porque eu não tenho compressor cadastrado, e se eu tiver subconjunto cadastrado, eu posso ir até o nível de subconjunto aqui também, tá? Clico aqui no botão, vai me gerar o S, eu posso colocar orientações aqui, tá? Então, por exemplo, já trabalhei numa empresa que os materiais sempre que ficavam em alguns boxes, né? Tinha um aprovisionador de manutenção que ia lá e separava. Então, você pode colocar, por exemplo, qual box que está, qual a informação. Se às vezes precisa de PT, falar que tem que buscar o fulano, procurar o fulano de tal lá na segurança do trabalho para pegar PT. Você pode colocar também aqui, talvez você precise de uma ferramenta especial, enfim, qualquer item que você queira mostrar para o cara, indicar para ele de orientação. Aqui você já tem as ações dele, né? Basicamente ele puxa aqui de cima, que muitas pessoas não gostam de destrinchar, mas você pode destrinchar esse aqui, por exemplo, retirar o vazamento de óleo do gerador, como que você vai fazer isso, né? Você pode destrinchar e observações também, se você quiser colocar, você pode inserir aqui para o cara, tá? Em planejamento, você vai inserir aqui a mão de obra, tá? Material e serviço. Então, por exemplo, se você trabalha com algum processo de integração com o Melv, alguma ferramenta, você vai puxar o material do seu RP. Caso você utilize o módulo de materiais do Melvin, você pode vir aqui, por exemplo, rolamento. Eu vou vir aqui, vou buscar, tá? Então, eu consigo puxar aqui já o custo do material também, beleza? Aqui apareceu. Agora, se, por exemplo, eu não tenho nenhum RP cadastrado e não estou utilizando o módulo do Melvin, ou tem um material especial também, específico, você pode vir aqui e adicionar ele, tá? Então, eu não vou puxar o material cadastrado, eu vou puxar aqui, por exemplo, às vezes, vamos supor, vou cadastrar um serviço no caso, então, tá? Vou colocar como um serviço, que é, por exemplo, locação, por exemplo, de plataforma elevatória, que é um serviço e não está cadastrado também no nosso sistema, tá? Vou colocar aqui que é um serviço, unidade, né, colocar como unidade mesmo de contrato, quantidade, eu vou colocar aqui uma só, que é um custo fixo, né? Então, foi uma locação, por exemplo, que no total custou, por exemplo, R$ 2.000, tá? Vou salvar aqui, beleza? Detalhe, quando eu faço isso aqui, minha ordem ela vai estar como aguardando, depois quando eu insiro as informações, eu mudo o status dela para planejada, né? Em outros vídeos você vai ter uma maior explicação sobre os status da OS, beleza? Primeiro ponto é isso, tá? Então já está planejado aqui. Agora, depois que você executa a OS, você pode copiar esse recurso aqui para baixo. Por que esse recurso? De você duplicar, né, do planejado para o utilizado. O que acontece muitas vezes na manutenção, você trabalha com equipamentos que muitas vezes você não consegue abrir o equipamento e ver como que está lá dentro, né? Então você tem um planejamento de custo ali, muitas vezes você vai ter que deixar uma gordura para se caso precisar de mais, gordura no orçamento, que se precisar de mais, você vai chegar e vai ter aquele orçamento para isso, né? Então às vezes você vai gastar mais de material do que você imaginava. Pode ser porque realmente você não consegue, às vezes pode ser um erro de planejamento também, às vezes é algo que é muito inesperado, enfim, né? Tem N motivos, mas a verdade é que porque você pode depois,
através dos relatórios do Melvin, controlar, avaliar o custo planejado, o custo real, e você fazer essa comparação, e baseado nessa comparação, identificar no seu processo se tem algum problema, se está tudo ok, enfim, né? Tomar decisões e sempre buscar a melhoria na questão do planejamento e programação, tá? Em controle de OS, você tem aqui a solicitação, tá? Nesse caso, quando a OS vem de uma solicitação de serviço, é preenchido automaticamente esse campo aqui, tá? Então, vai aparecer aqui. Como não veio de solicitação, não tem. Então, aqui só tem a data de emissão. A data de programação, quando você faz a programação semanal, ela vai preencher automaticamente essa data aqui. Aqui do lado, vou pular essa parte de disponibilidade aqui, mas aqui do lado eu vou colocar, por exemplo, apontamento de horas, que é o quê? São as pessoas que executaram essa ordem de serviço. Então, eu vou colocar, por exemplo, que o José, André e o Tadeu trabalharam nessa OS, por exemplo, hoje é 17 de abril, eu vou colocar que, por exemplo, eles trabalharam aqui ontem, tá? E eles trabalharam, por exemplo, de 08 da manhã, tá? E depois eles vieram aqui e trabalharam ontem também, até meio-dia, por exemplo, nessa OS. Vamos supor que acabou o turno deles ali, eles trabalharam só meio horário, por exemplo, foram embora para casa, ou podem ter mudado de equipamento também, tá? Eu vou salvar aqui. E aí, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, apontamento de hoje, tá? Às vezes vamos supor que hoje foram outras pessoas que trabalharam no outro serviço lá. Então, vou colocar, por exemplo, que o Felipe e o Thiago trabalharam nesse serviço hoje, tá? Então, de aqui os dois aqui. E vou colocar que eles trabalharam hoje, dia 17, tá? Por exemplo, de 08 da manhã até hoje mesmo, 10 horas, para finalizar o serviço, tá? Vou colocar aqui, salvei o apontamento, então aqui eu consigo apontar todas as pessoas que fizeram essa ordem de serviço, em pessoas diferentes, horários diferentes, consigo fazer isso tudo, tá? Voltando aqui para indisponibilidade, o que significa indisponibilidade? O Melvin, ele calcula para você a disponibilidade do equipamento, né? Que é do tempo que o equipamento deveria estar produzindo, quanto tempo ele realmente produziu, e desse tempo total, ele subtrai a indisponibilidade. Então, você pode inserir, por exemplo, que esse equipamento ele ficou indisponível, por exemplo, entre a solicitação, quando seria isso? A máquina parou, a produção gerou uma solicitação de serviço porque a máquina parou, aí depois você tem todo o processo da execução do OS. Então, você pode puxar desde a solicitação, desde o início programado, que foi, por exemplo, quando a OS foi programada para ser executada, tá? Ou então o início da execução, que é o mais comum aqui, né? Ou seja, a máquina, às vezes é uma manutenção que o pessoal começou a mexer, parar a máquina agora para fazer esse serviço aqui, né? Então, vai pegar desde o início aqui, que foi, por exemplo, ontem, 8 horas da manhã, e ela ficou indisponível até hoje, né? No final da execução, por exemplo, que foi hoje, 10 horas da manhã, que eu coloquei aqui. Então, a máquina foi indisponível nesse período, então você pode indicar essa indisponibilidade, beleza? Aqui, cancelar, você pode cancelar e colocar a justificativa. No histórico da OS aqui, você pode também colocar alguma informação de histórico, tá? Detalhe, quando você executa uma OS pelo aplicativo de celular, esse tempo aqui você consegue puxar do aplicativo e ele atualiza aqui, tá? Você consegue lançar lá. Isso aqui você também lança lá, tá bom? E esse histórico aqui, quando você abre uma OS e quando você encerra a OS pelo aplicativo, tem um campo de observação. A gente vai ver isso mais para frente no vídeo de aplicativo de celular, tá? Então, tudo que tiver na observação da OS antes de executar e depois da execução, vai vir aqui para o histórico dela aqui, tá? Nesse campo, beleza? Quando eu encerro ela aqui, ela vai calcular essa indisponibilidade e eu calculo aqui também os tempos de espera, tempo de manutenção, tempo de reparo e tempo de atendimento. Tempo de espera é o tempo entre a solicitação de serviço e o início da execução. O tempo de manutenção é o tempo entre a solicitação e o fim da execução. Tempo de reparo, o tempo entre o início e o fim da execução. E o tempo de atendimento é o tempo, a relação entre o tempo de espera e o tempo de manutenção. Cálculo é igual a TE dividido pelo TR, tá? Detalhe, esses indicadores aqui, eles não influenciam nos demais, vamos dizer assim, diretamente, tá? Basicamente, eles servem para você fazer uma análise de como está seu atendimento, seu SLA para produção e tudo mais, tá? Porque às vezes algumas pessoas perguntam para a gente, ele não vai influenciar diretamente, né? Ele aqui lá nos indicadores do dashboard, tá? Beleza, uma vez que eu salvei o apontamento aqui, tá? Para encerrar o OS, o que eu faço? Eu venho aqui e finalizo a ordem de serviço, tá? E finalizei ela, tá? Agora, se eu quiser, você pode fazer também o seguinte, você pode reabrir uma ordem de serviço, caso você queira fazer alguma alteração, você pode fazer isso também, tá? Mas a OS hoje, ela só é considerada encerrada não quando você coloca o apontamento, mas quando você finaliza ela aqui também, beleza? Então, lembrando, esse é o apontamento que você faz aqui.
Se você fizer pelo aplicativo, você consegue fazer também e ele vai atualizar automaticamente essas informações, tá? Nós temos aqui em anexos, você pode subir arquivos aqui, tá? Então, fotos de antes e depois. Você pode subir também, às vezes é um serviço terceirizado. Por exemplo, uma empresa terceirizada, como comumente é feito, ela faz um teste hidrostático ali para NR13, né, onde tem que criar o prontuário e tudo mais, e baseado na classe do compressor, do vaso de pressão, na verdade, você tem que emitir um relatório para ver se pode operar ou não pode, e quando vai ser a próxima manutenção, né? Então, você pode colocar, por exemplo, a medição desse terceiro aqui. Você vai abrir uma ordem de serviço, porque possivelmente alguém da sua empresa vai ter que acompanhar essa pessoa, e você coloca essa OS e coloca esse anexo, um exemplo, tá? Rastreabilidade. O que é rastreabilidade? Você consegue rastrear tanto a solicitação que gerou essa OS, ou então uma ordem de serviço também, tá? Como que funciona isso? Baseado na solicitação, tá? Quando você gera uma solicitação e você automaticamente gera uma OS através da solicitação de serviço, vai vir aqui já inserido a solicitação, tá? Depois, no vídeo de como criar uma solicitação de serviço, tem explicando isso no detalhe, mas ela já vai vir para cá. Caso não tenha vindo, ou então você não tenha vinculado, você pode buscar aqui também a solicitação de serviço e informar que essa ordem de serviço aqui, ela veio de uma solicitação, tá? E o outro item que você pode fazer também é o OS relacionado, onde, por exemplo, vamos supor que você fez uma inspeção no compressor, por exemplo, você viu uma não conformidade lá, tá? E aí você encerrou aquela ordem para o momento e gerou uma nova OS para uma não conformidade. Essa OS, para essa não conformidade, você vai gerar uma OS para ela e você pode indicar que nela ela foi executada devido a essa não conformidade na inspeção. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vou selecionar essa 1, por exemplo, aqui, olha. 1 não, vou pegar essa mecânica aqui, olha. Avulsa, tá? Só como exemplo. Então, eu tenho essa inspeção mecânica, que é a OS 6. Então, por exemplo, o seu funcionário foi lá, executou a inspeção, vamos supor que seja para esse gerador, que a gente está conversando, né? OS 6, e essa OS 6, depois de ser executada, tinha uma não conformidade, que o cara viu que tinha um vazamento, mas ele não poderia parar o gerador lá ou fazer na hora, porque ele não tinha os recursos necessários. Ele encerrou a OS 6 e ele abriu uma outra OS, que é a OS 681, tá? Então, o que significa essa 6 estar aqui na 681? Que essa OS aqui, ela foi gerada, gerou uma não conformidade, que foi a 681. E depois o funcionário vai lá e executar a 681 para poder fechar esse ciclo, tá? Então, isso aqui que é a rastreabilidade da ordem de serviço. Muitas vezes, auditores gostam muito disso, não só do histórico, mas saber por que gerou essa OS. Eu já fui auditado algumas vezes e já me foi cobrado isso. Então, por isso que a gente tem esse campo aqui na OS, tá? Então, é isso, pessoal. Essa aqui é uma OS avulsa, tá? E forte abraço para vocês e vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!